A palavra de Deus fala que nós precisamos ser resgatados da nossa vã maneira de viver que por tradição recebemos dos nossos pais. Preste atenção. Todos nós, gostando ou não, querendo ou não, herdamos uma maneira de viver, de ser, de agir dos nossos pais. E aqui eu incluo não somente pais biológicos. Muitos não foram criados pelos seus pais biológicos, mas não muda o fato que tem o seu DNA. E há algo no nosso DNA que nos liga aos nossos pais, mesmo que nós não tenhamos sido criados por eles. Mas também aqueles que foram criados por outros, que não pais biológicos, também herdam dessas figuras paternas e maternas os seus jeitos e trejeitos, suas tradições, suas heranças. Então, o fato de que a palavra diz que nós precisamos ser resgatados mostra que nós estamos perdidos. Mostra que esta forma de viver nos faz escravos, reféns, porque só se resgata uma pessoa que está em perigo, uma pessoa que está presa por algo, não é? E nós todos, infelizmente, somos presos pela maneira vã de viver dos nossos pais, quando eles, naturalmente, está se tratando aqui daqueles que não conheceram a Deus, portanto, também eram escravos e reféns dos pais deles, pois assim vive a humanidade, simplesmente herdando os erros dos seus pais. Alguém comentou no assunto de um vídeo que eu falei a respeito, neste tema, falando de como que os pais deixam muitas vezes uma herança ruim que os filhos simplesmente dão continuidade. E é como se eles estivessem pagando pelos erros, pelos pecados dos seus pais. E a pessoa às vezes não entende o porquê isso acontece, né? O comentário dela disse assim: eu passo por essa situação. Eu me pergunto por que herdamos coisas ruins dos nossos ancestrais. Por que temos que pagar pelos erros deles? Que herança é essa amaldiçoada que temos que resolver se não merecemos? Ela pergunta. Por mais que não queremos questionar a Deus, mas a dor, a frustração, o sentimento de abandono e de rejeição gritam tão alto dentro de nós que chega a ser inevitável o questionamento no sentido de clamor para cessar essa dor interna. Eu entendo, porque eu também herdei dos meus pais essa vã maneira de viver. Eu também sofri na minha vida pelos erros dos meus pais. O que acontece, e foi o que eu respondi para ela, é que a verdade é que todos nós herdamos as maldições do pecado. O pecado, ele destrói a vida humana. O pecado cometido pelo próprio ser humano significa a desobediência a Deus. O pecado quer dizer o ser humano disse não para Deus, disse não para os conselhos de Deus e disse sim para o que ele quis fazer. Então, ali ele pecou, ele errou. E o pecado gera muitas consequências ruins. Essas podemos chamar até mesmo de algumas dessas consequências de maldições. E isso não zera com o nascimento de um filho. Um filho não chega nesse mundo com uma história zerada. Na teoria, sim. O bebê, que bonitinho. Você pega o bebê no colo, recém-nascido, e você pensa, olha só, uma página em branco. Só que não. Só que não. Ninguém chega neste mundo como uma página em branco. Todos nós, sem exceção, herdamos a maneira de viver e as consequências dos pecados dos nossos pais. Ninguém zera os seus pecados no nascimento de um filho. O filho vai levar adiante aquilo ali
na sua vida. Tanto que, qual a solução que Deus dá para isso? Qual é a solução que Deus traz para que esta injustiça, como esta mulher comentou para mim, mas é injusto, por que nós temos que pagar pelos erros dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais? Pois é, para reparar essa injustiça é que Deus determinou e deu a solução na sua palavra, chamada nascer de novo. Quando a gente nasce de novo, aí sim, aí a gente zera a nossa história. Como diz o texto, as coisas velhas já passaram, não é? O passado já se foi, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós zeramos a nossa história, cortamos o cordão umbilical espiritual dos nossos pais, entre nós e os nossos pais, e temos um novo cordão umbilical, que agora é ligado ao Pai Celestial. Então, ele resolve o problema do passado perdoando-nos dos nossos pecados, nos livrando das consequências desses pecados e nos dando a oportunidade de fazer uma nova vida, uma nova história, agora seguindo os caminhos dele. Quer dizer, tudo depende da nossa obediência à palavra dele. Aquilo que os nossos pais não fizeram, que era obedecer a Deus, nós precisamos começar a fazer se nascemos dele, se somos novas criaturas. Então aí sim você zera essa história e você rompe a corrente do mal que vem de geração em geração. Então esta é a solução. Então, se por um lado, digamos, é injusto que a gente tem que colher os erros dos nossos pais, que os nossos pais plantaram. É injusto. Mas Deus faz justiça, dando a cada um a oportunidade de nascer de novo. Você tem que buscar. Você tem que procurar isso. Esta oportunidade está disponível para você. Senão você vai continuar colhendo as consequências aí dos pecados, dos erros dos seus pais. Quer dizer, você vai continuar refém, como diz a Escritura. Não é? Então nós precisamos ser resgatados, e o que eu estou lendo aqui, você pode ler lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, que nós precisamos ser resgatados da maneira vã de viver que por tradição recebemos dos nossos pais. Nós precisamos ser libertos disso. Então, lembre-se, muitas pessoas estão hoje presas a um passado, presas ao que aconteceu lá atrás, seja consequência dos seus pais ou dos próprios erros também. Elas estão presas por quê? Porque elas nunca resolveram de fato esse passado. Nunca resolveram. A palavra nos chama a não mais nos lembrarmos das coisas passadas. Deus fala lá em Isaías 43, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Quer dizer, por que ele fala para a gente não lembrar das coisas passadas, não considerar as antigas? Por quê? Pense comigo. Onde é que o passado existe? Onde você pode dizer, olha, o passado está aqui. Qual é o lugar do passado? Pense comigo. O passado só existe na memória. Só existe na memória de alguém. Ah, não, mas tem os livros que resgatam o passado, que tem lá o histórico, a história está escrita nos livros. Sim, mas se ninguém lê, não adianta nada. Se uma mente não for lá ler o que está escrito ali naqueles livros, de nada adianta, aquilo ali é um objeto inanimado, insignificante. O passado só existe na nossa memória, porque ele já passou, por isso se chama passado. Então ele não existe mais, a não ser na mente humana. Por isso Deus fala na sua palavra, não vos lembreis das coisas passadas. Quer dizer, se você ficar trazendo de volta ao passado, e ele não limita as coisas ruins, é interessante que ele não fala, não vos lembreis das coisas ruins que já passaram. Não, ele fala simplesmente do passado.
Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Ele não qualifica se foram boas ou se foram más. Ele simplesmente diz o seguinte: olha, é em vão, é inútil você ficar regurgitando o que já aconteceu, bom ou ruim, porque isso não vai mudar, você não vai trazer isso de volta para a realidade. O que você tem que focar é na coisa nova que eu estou fazendo agora. Deus quer fazer coisas novas na sua vida. Deus quer fazer coisas novas para você. Deus quer, daqui para frente, fazer uma nova história, um novo capítulo na sua vida, que ainda assim está para ser escrito. Mas ele precisa que você desocupe a sua mente com o passado, para que haja espaço para o presente e o futuro. Quando você não coloca uma pedra no passado, você já coloca ela no presente e no futuro automaticamente. Então você bloqueia o seu presente, você bloqueia o seu futuro com a pedra que você deveria ter colocado no passado. Então, como muitos recusam colocar a pedra no passado, porque diz, não vou esquecer isso, não, isso não vai ficar assim, não, eu nunca vou esquecer, eu vou para o túmulo com essa memória, com essa mágoa no meu coração. Pois é, você não vai para o túmulo, você já está, porque a pedra está na sua cabeça. Você só esqueceu de deitar. Você já está com a pedra na cabeça, no seu presente. Você já morreu por causa dessa recusa que você faz de lembrar, de deixar o passado lá atrás e colocar a pedra sobre o passado. Então é preciso você se libertar disso, você precisa ser resgatado disso. Entender quão vão é isso. Você ficar carregando pedras do passado dentro de você e até mesmo aquelas memórias, aquela nostalgia, que coisas boas, os bons velhos tempos, como era legal, como era legal. Isso não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Quando eu tinha isso, quando eu era assim, quando fulano estava aqui. Não vai resolver nada. Isso é fútil, inútil e vão. Enquanto você fizer isso, você está enterrando o seu presente e o seu futuro. O que é que você prefere? O que é que você prefere? Enterrar o presente e o futuro ou enterrar o passado? O que é que você prefere? A resposta não é tão difícil assim. Mas você precisa fazer o que é inteligente, o que você sabe que tem que ser feito. E não saber uma coisa e, na prática, fazer outra. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.